Boa tarde, pessoal. Essa é uma palestra para explodir a mente de cada um de vocês. E eu vou fazer isso usando TypeScript. Em primeiro lugar, pessoal, não se encanem com detalhes de sintaxe, não se encanem com detalhe de implementação. Essa é uma palestra recheada de casos de exemplos reais, simplificados, obviamente, aqui para a palestra, mas para coisas que vocês sequer sabiam que eram possíveis serem feitos com TypeScript, e eu vou mostrar para vocês coisas que vocês provavelmente nem imaginavam, mas é para vocês virem com uma jornada comigo e se divertir no meio do caminho, em vez de ficar encanado porque vocês não entenderam a vírgula X da linha 12, tá bom? Todos os slides já estão online, eu acessei no computador aqui, que nem é meu, e simplesmente acessei o link aqui, e eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais com todos os exemplos para vocês poderem executar e ver no detalhes depois com calma. Antes de tudo, para quem não me conhece, talvez alguns de vocês me conheçam por esse avatar um pouco diferente aqui, eu mudei um pouquinho, tá? Cortei o cabelo e tal, então não se assustem se vocês virem um avatar novo nas redes sociais, nem é esse mais o atual meu. Meu nome é William Grazia, eu sou desenvolvedor web já há uns 18, 19 anos, trabalhando principalmente com web, front-end e JavaScript. Estou muito ativo nas redes sociais, palestrando, organizando eventos, já organizei trilha do TDC aqui várias vezes, estamos junto com o pessoal, compartilhando conhecimento com a comunidade, e eu faço parte do programa GDE, nas categorias de Web e Angular, assim como do programa MVP, na categoria de Developer Technologies. Mas bora lá falar de TypeScript. Bom, principal motivo, pessoal, TypeScript, no final das contas, ele é um superset para JavaScript. Ele não veio para substituir o JavaScript. Ele vem para colocar uma coisa que, na minha opinião, estava faltando na linguagem que eu mais amo, que é um sistema estático de tipo opcionais para vocês usarem. Mas mais do que só ter um sistema estático de tipos, o principal motivo pelo qual existe ele trair para a gente é para um negócio chamado inferência. Inferência é a coisa mais linda e perfeita que o TypeScript tem para oferecer para a gente. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é, parem de tipar coisas desnecessariamente. Tá? Aqui, se a nossa internet ajudar, nós temos aqui os nossos exemplos de código, rodando o TypeScript aqui no navegador para a gente. Por exemplo, se a gente vê aqui essa variável aqui, que foi declarada do tipo string, eu declarei a do tipo string e inicializei ela. Para que você está fazendo isso daqui? Não faça isso. Olha aqui embaixo, que sem tipar, o TypeScript inferiu para você. Para que você está escrevendo esse pedaço de código a mais aqui? Da mesma forma que se você declarar uma variável do tipo const, ou seja, um tipo numa declaração de variável que você já tem que inicializar ela logo de cara e não pode mudar a referência dela, o TypeScript não vai inferir isso daqui só como string. Ele infere esse cara como string literal. Ele está falando que o tipo dela não é string. Olha aqui, é string 3. É exatamente a string que você colocou aqui. Se eu viesse aqui e escrevesse batata, ele declara que o tipo dessa variável é batata. Da mesma forma, como se eu vier aqui e colocar no tipo const e declarar do tipo string desnecessariamente de novo, eu perdi a declaração de string literal. Eu não tenho mais o string 4 ou batata lá. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e usar numa função determinados tipos que esse cara aceita com string 1, 2, 3 e 4, você pode ver aqui que... Opa, vamos lá. Vamos voltar aqui para string 3... o único que essa função aceitou que não deu erro é esse cara que foi inferido corretamente. Se você estiver declarando desnecessariamente variáveis, você não só está gastando tempo seu de desenvolvimento desnecessariamente, como você pode estar tirando informação extra que o TypeScript pode estar inferindo para você e você não está deixando ele fazer o trabalho dele. Então, o que eu recomendo para todo mundo é: utilize o Strict Mode do TypeScript, porque ele vai ligar várias flags de segurança para você maravilhosas, como uma das que eu mais gosto, que é a noImplicitAny. O que isso quer dizer? Toda vez que ele tentar inferir um tipo para você e ele não tiver informação suficiente para definir o tipo certo, ele normalmente lhe dá um N implícito. Para você não ter esse N implícito, que você não sabe que ele está lá, o TypeScript no Strict Mode ele te obriga a tipar variáveis que têm N implícito. Nem que seja para ser um N explícito. Nem que você coloque lá N explicitamente.
Só que em combinação você pode usar isso com essa regra aqui do ESLint, que é o No Inferable Types, que o ESLint não vai deixar você tipar coisas que o TypeScript consegue inferir, ou seja, é o caminho contrário. E você fica no melhor balanço entre tipar apenas o que for necessário e não ser possível tipar aquilo que não é necessário. Ó, nem vem que já estava atrasado, 20 minutos aqui, ó. Brincando, vamos tentar correr 2x aqui, galera. Ó. Então, vamos começar agora a fazer as inferências realmente avançadas aqui. Vamos lá, vai abrir o nosso querido iframe aqui. Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho duas variáveis que, como eu disse, eu inicializei ela com const, não precisei tipar, e as duas inferiram com type literal. Então, eu tenho esses dois caras como literais. Se eu vier nesse objeto aqui, que eu declarei como const, mas não coloquei o as const aqui, a declaração dele, você pode ver que ele inferiu corretamente as propriedades, inferiu o tipo da propriedade, só que ele está falando não é tipo literal, ele é number e string. Se eu tentar colocar uma nova propriedade que não existe na inicialização dessa variável, o JavaScript deixa, o TypeScript não, porque ele inferiu e falou, olha, no tipo original não tinha essa propriedade aqui. Mas se você tentar editar uma propriedade existente com o mesmo tipo, ele vai deixar, a não ser que você venha aqui e coloque um asconst. Daí você pode falar, William, mas por que você está colocando as const sendo que ele já está const no começo? São coisas diferentes. Uma coisa é o const do JavaScript, onde você está falando que você não pode mudar a referência daquela variável. Outra coisa é o asconst do TypeScript, que você está falando, esse valor é imutável mesmo. Tá? Isso quer dizer que ele nunca vai mudar. Agora, se você for ver a declaração dessa variável, ele está não só declarando as propriedades como read-only, como ele está inferindo os tipos como tipo literal. Agora, o SUMPROP é do tipo 1, não é só número, e o ANOTHERPROP é do tipo string 2, não só string. E daí, com isso, você nem consegue mudar mais a propriedade aqui. E agora a gente consegue, independente de você usar as const ou não, você consegue, por exemplo, pegar, esse cara aqui foi inferido, eu não declarei o tipo dele, mas eu preciso usar o tipo dele explicitamente em algum outro lugar. Você pode usar o typeof. O typeof do TypeScript, você pode criar um tipo a partir do typeof de qualquer coisa e você tem agora uma versão nomeada desse tipo. Você pode usar o keyof desse tipo que você acabou de criar aqui. E você ganha o quê? Você ganha todas as propriedades possíveis desse objeto. E se eu tentar acessar um desse tipo aqui, que é o do typeof, com uma determinada propriedade dinamicamente, ele me dá qual que é o tipo desse cara, que com as const virou 1. E eu posso pegar todos os valores, dado todas as propriedades válidas desse objeto. Aqui no Inferred Type Keys, eu peguei todas as propriedades e eu passei para ele aqui. Isso significa que nesse type aqui, agora eu tenho todos os valores possíveis. E agora eu já consigo começar a fazer alguma brincadeira. Imagina que eu tenho uma função aqui, que ela é uma função getValue, que eu passo para ela um objeto e eu passo uma chave. E daí, no objeto, tem que ser esse cara aqui do typeof, na chave tem que ser uma das chaves válidas, e o retorno sempre vai ser um dos retornos válidos. E daí, eu tenho esse cara, e quando eu passo aqui o meu objeto, ele não só vai me dar uma IntelliSense aqui, então, se eu começar a digitar, ele está falando aqui, ó, ANOTHERPROP, ele me deu IntelliSense, como eu tenho sempre aqui os retornos válidos que forem inferidos. Daí você pode falar, William, mas isso daqui não está bom o suficiente. E se eu passasse para ele exatamente qual que é a propriedade que eu quero, ele não me passasse todos os valores válidos das propriedades desse objeto. Ele me fala exatamente o valor da propriedade que eu passei. É isso que eu quero. E eu quero com que esse cara aqui não aceite só esse objeto. Eu quero que ele aceite qualquer objeto para mim. E ele me dê IntelliSense das chaves de qualquer objeto. Dá para fazer isso? Claro que dá. Só que, para isso, a gente precisa dar mais dicas para o TypeScript de como ele vai trabalhar com essas coisas. A gente vai ter que começar a deixar o TypeScript mais genérico. E, para quem já pegou aí do que a gente vai falar, generics é uma característica, uma funcionalidade do TypeScript que, para mim, é uma das melhores coisas que existe no mundo da computação. E você vai entender por que ele é o seu melhor amigo. Tá? Então, vamos primeiro entender aqui, para que eu uso promise. Né? Você consome promise no seu dia a dia, se você programa com JavaScript, TypeScript, já desde sempre. Por exemplo, se você tem um serviço que você vai lá para pegar todos os usuários, e daí você tem esse método aqui, getAllUsers, que dá um fetch na sua API.
Esse cara aqui automaticamente vai ser inferido com uma promise, né? Só que daí você fala, pô, essa promise, no final das contas, ela está retornando com N, é qualquer coisa, só que eu sei qual que é o retorno da minha API, eu conheço ela. Então, eu posso o quê? Fazer uma interface para o retorno dessa API, e tipar ela, e eu posso falar que essa função aqui, getUser, ela retorna uma promise, que dentro dela, ela vai retornar um usuário. Então, quando a pessoa der um getUser.then, automaticamente lá dentro eu vou ter os dados do usuário já tipado. Maravilha, né? Como é que eu consigo agora escrever uma minha própria função que usa esse poder do generics para poder fazer que dentro de uma promise o usuário escolha o que ele sabe que tem lá? Então, vamos lá. Criando nossos próprios tipos genéricos. Imagina que você começou com uma função que, inicialmente, ela só recebia um número e retornava um número. E daí você fala, pô, William, mas eu descobri que agora eu vou precisar passar string para essa função. E daí você veio aqui, né, tentou passar string, obviamente deu erro, porque precisava ser um número, e daí você fez o quê? N, né? Vamos colocar N, então ele recebe N, retorna N, e daí pronto. Só que o problema agora funciona, né? Só que pode ser qualquer coisa agora o retorno, né? Eu vou ter que ficar tipando agora esse cara. E só que daí você fala, William, eu conheço a regra de negócio dessa função, o valor da entrada, ele pode ser qualquer coisa, mas o retorno da saída, o tipo da saída é sempre o mesmo do tipo da entrada. Eles deveriam ter que bater. Se eu passei uma string, deveria retornar uma string. Se eu passei um número, deveria retornar um número. E eu deveria fazer isso de maneira automática para o usuário, para ele ter o IntelliSense e ter a inferência de tipos perfeita. Então, vamos fazer isso. Você vai ter a sua função genérica, que dentro dessas chaves aqui, você vai declarar o seu tipo genérico, e aqui podia ser batata no nome desse negócio aqui, que não teria problema, podia ser abobrinha, e daí você vai passar esse tipo genérico com o nome que você criou, tanto na entrada quanto na saída. E olha só, agora quando eu passo aqui esse string, qual que é o retorno? É também uma string, não só uma string, um type literal, ele pegou exatamente qual que é a string que você está passando. Então, se eu vier aqui colocar 7777 também, ele automaticamente inferiu o retorno como sendo a mesma coisa. Maravilha, isso é o básico do básico de generics. Vamos começar a brincar de verdade agora com ela. Com generics, você pode começar a colocar restrições nela. Então, vamos ver, vamos atualizar aquela nossa função getValue, né? Vamos começar a deixar ela mais genérica para receber qualquer tipo de objeto. Então, você criou aqui o seu tipo genérico que você chamou de object. Então, o primeiro valor de entrada aqui recebe essa função, daí o segundo é uma string qualquer, né? Você não sabe qual string ainda vai estar lá, e você está falando que o retorno dessa função, ele é um object com alguma chave válida dele mesmo. Isso daqui significa o quê? Todas as possíveis valores de qualquer uma das chaves desse objeto que eu receber por parâmetro. E daí, se eu fizer isso daqui, olha, ele já está me falando, eu passei aqui um objeto que ele inferiu já para mim esse tipo, eu falei que é a chave A. E ele já está me falando que o retorno pode ser tanto number como pode ser boolean, que é qualquer um dos valores válidos desse objeto. Só que, se eu passar para ele uma coisa que não é um objeto, teoricamente ele não deveria aceitar, né? Da mesma forma como eu passei uma chave inválida aqui para ele, e ele não está reclamando. Poxa, como é que eu posso falar para o TypeScript que ele não pode aceitar uma chave qualquer que não seja uma chave válida desse objeto, e que esse objeto só pode receber JSON, só pode trabalhar com objetos, e não um tipo qualquer aleatório que o usuário resolva passar aqui. E assim como ter o valor exato da chave que ele passou. Então, vamos começar a brincar com generics de maneira mais avançada. Agora, nessa função, em vez de um tipo genérico, eu tenho dois, sendo que o primeiro, eu estou falando que eu só aceito esse tipo genérico, ele só aceita records, que é uma maneira de eu falar que eu tenho um JSON, chave-valor, onde a chave é do tipo string, obrigatoriamente, e o valor pode ser qualquer coisa. Unknown é um tipo mais restritivo que o N. Ele é bem parecido com N, só que quando você usa N no TypeScript, você está falando para o compilador que, cara, não me enche o saco, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Com não, você está falando para o compilador, olha, eu posso receber qualquer coisa aqui, eu não sei o que é, mas eu não estou seguro, me ajuda a não fazer caquinha. Tá? Então, por padrão, usa o no, não usa N, sempre que possível. Então, você está falando que esse object aqui, ele tem que estender esses objetos de chave e valor com string e qualquer outra coisa. E o keys, ele só pode estender keyoffs do object. Olha só.
E o meu retorno dessa função, ela é object com a key que eu receber aqui, sendo que o primeiro parâmetro é o object, o segundo é o keys. Então, agora, quando eu passar aqui e usar essa nova função, essa v2 aqui, eu passei o objeto, ó, eu já passei um typo aqui, ele está reclamando. Ó, não existe essa propriedade nesse objeto que você passou para cima. E se eu der aqui começar a escrever, ó, ele já me dá IntelliSense para mim com as propriedades válidas desse objeto. E se eu selecionei um another prop, que estava como false aqui, olha o que ele inferiu para mim, boolean. E se eu colocar um asconche aqui falando que esse cara, ele é imutável? Eu não só tenho o booleano, que estava antes, como agora eu tenho false. Se eu colocar aqui o sum prop, agora eu tenho o número 666. Maravilha, né? Eu espero que quem aqui não tinha tanta experiência ainda com generics já esteja se divertindo de verdade vendo o poder do generics. Mas está só começando, tá, galera? Por quê? Porque se eu tenho um tipo genérico, por que eu não posso passar esse tipo genérico como parâmetro para frente? Né? Imagina que você tem um serviço que ele é um utilitário para fazer requisições HTTP no seu projeto. E daí você fala, olha, eu tenho um tipo genérico nele padrão. Tá? E o default dele, se o usuário não passar nada, o default dele vai ser o unknown, que eu comentei para vocês. Melhor do que N, usem ele por padrão. Daí eu tenho a função get, que vai fazer a requisição do tipo get. E ele tem o generics dele, que é o getData. Só que, por padrão, se o usuário não falar qual que é o tipo que vem no getData, eu vou usar o tipo do data, que é esse generics aqui da classe mais genérico. Tá? E eu estou utilizando, eu estou falando que a promise ela está sendo utilizada como retorno aqui desse generics, desse tipo generic getData. Só que eu não estou utilizando aqui na entrada. Como eu não estou utilizando esse parâmetro na entrada, ele não vai inferir automaticamente para mim. Eu vou ter que passar o tipo genérico que essa função vai receber. Então, se eu tenho essa interface user aqui do tipo nome, ó, eu tenho aqui uma função de async await, com o objeto HTTP request, que, olha, eu não estou passando para ele nenhuma informação do tipo generic. Ele assumiu que é o quê? Unknown. Daí eu fiz a requisição, eu também não passei nenhuma informação qual é o tipo genérico aqui. Eu dei o await nessa promise, ele entendeu que isso daqui é o quê? Unknown. E agora, se eu tentar acessar o name aqui, ó, ele está falando, olha, eu não tenho essa propriedade name no tipo unknown. Então, você vai ter que fazer um cache, um type guard, alguma coisa, se você quiser se proteger aqui. Agora, se eu vier aqui e falar, olha, esse meu objeto HTTP request, o padrão dele é o user, então utiliza ele por padrão. Eu não passei nada aqui na função get, só que ele entendeu que é do tipo user, que é o default. Agora, se eu tentar acessar o name, eu não preciso fazer caching nem nada. Da mesma forma que, se eu não passar para a classe base, só que passar como parâmetro aqui no get, eu também tenho o meu user aqui, depois de fazer um wrap dessa minha promise aqui, eu tenho ele corretamente. Então, vamos começar a fazer tipo generics mais especializados, né? Vamos começar a brincar um pouquinho mais no nível hard aqui. Então, olha, eu tenho aqui uma interface de digamos, uma coisa que eu bato numa requisição HTTP e ele me retorna um evento. E esse evento, ele tem um ID do tipo string, ele tem um code aqui, que é um event code, que é esse meu enum de strings, e ele tem um metadata, que pode vir nesse cara, que ele é o meu tipo genérico aqui. E eu estou falando que esse cara estende object. Por que eu estou utilizando object aqui em vez de record? No default, o SLint, inclusive, reclama se você usar o object. Só que, para dar um extends em JSON genérico que não tem assinatura de índice, eu recomendo esse cara, porque se você usar um record, ele vai te obrigar a dar assinatura de index, que eu não vou entrar em detalhe do que é, mas pode ser chato para o usuário da sua biblioteca, do seu service e tudo mais. Mas eu estou falando, olha, esse metadata, ele tem que entender um object qualquer, um objeto JavaScript ali, um JSON, e se o usuário não passar nada, ele tem por padrão esse unknown metadata, que é justamente um record de string unknown, ou pode ser que não venha nada, pode ser que venha undefined nesse cara. Então, se o cara utilizar essa interface event aqui sem passar um metadata, esse cara aqui vai ser um record de string unknown ou undefined. Só que eu vou falar, cara, eu tenho vários tipos de evento aqui, né, no meu event code, e eu conheço qual que é o do confirmed, conheço qual que é o do delivered, então eu vou criar genéricos mais especializados. Uma das maneiras de eu fazer isso é estender
a classe de evento. Então, eu posso vir falar, olha, eu tenho um metadata aqui de delivered, que tem uma propriedade qualquer. Eu posso vir aqui, criar uma interface de delivered event, estender o meu evento passando qual que é o metadata para ele, e falando que o código dele não é um event code qualquer, é esse event code específico. Assim como eu posso vir criar um cancellation metadata aqui e fazer a mesma coisa, falar um cancelled event, estendendo um evento que tem esse metadata, e eu posso falar, olha, esse code aqui ele pode ser qualquer um desses dois, tanto cancelled quanto cancellation request. E daí eu posso usar essa interface aqui, e olha só, eu estou fazendo um Azene aqui só para teste, e olha só, o Azene eu estou falando para o TypeScript, deixa que o pai sabe o que está fazendo, e é óbvio que isso daqui não ia passar, né? É só para exemplo, então cuidado com N. E aqui, só que como eu tenho essa interface, ele está falando, olha, o code pode ser tanto um como o outro, como metadata, ele sabe que é o cancellation metadata, e ele me dá o reason aqui certinho, que é uma string, conforme está aqui. Daí você pode falar, William, mas eu sou da comunidade React, eu gosto de programação funcional, eu não gosto desses extends aqui que parece orientação a objeto, eu quero fazer de uma maneira mais funcional. Tem como? Claro que tem. A gente, então, vai usar uma outra abordagem para fazer a mesma coisa, que eu chamo de genéricos mais dinâmicos. Então, ó, eu importei aqui algumas das coisas do exemplo anterior, aqui, o event code, o delivered metadata, cancellation metadata e o unknown metadata. Só que agora eu tenho uma interface de event que é parecido, só que ela é um pouquinho diferente. Ó. Eu tenho ainda o ID, eu tenho o code agora, ele é o tipo genérico que eu declarei aqui, e o metadata, em vez de ser um tipo genérico, ele é um tipo aqui de baixo que eu já vou explicar para vocês. Mas ó, o code, ele dá um extends ainda no event code, e, por padrão, se ele não receber nada, ele é o próprio event code, ou seja, ele tem que estender, se alguém usar o code aqui, ele tem que estender alguns dos event codes válidos, mas se não passarem nenhum, eu vou assumir que é qualquer um deles. Tá? Então, o que é esse event metadata aqui de baixo? Ele é um tipo que tem o seu próprio tipo code, que também dá um extends no event code, só que ele está falando, olha, se esse meu code ele estender alguma das chaves válidas desse cara, vixe, eu tenho um ternário. Alguém aqui já viu ternário no TypeScript? Sabia que dá para fazer uma máquina de estado nesse cara? Da hora, né? Pois é. Então, ó, vamos ver. Ele está falando que esse code ele tem que estender o event code, só que, ao mesmo tempo, ele está perguntando se esse cara estende uma das chaves desse cara. O que é esse cara? É uma tabelinha aqui de baixo, ó, de depara. Eu estou falando nessa tabelinha de depara aqui. O event code de confirmed não vai ter nenhum metadata. O event code delivered pode ter esse metadata, mas também pode ser que venha undefined. Agora, o cancelled e o cancellation request, ele tem esse metadata específico. E daí aqui eu estou falando, olha, se esse code aqui, ele tiver nas chaves dessa tabelinha de depara aqui, então utiliza o valor dele. Se não, é unknown metadata. Olha só que lindo, eu tenho um ternário aqui. E dessa forma, eu consigo, em vez de estender e ficar criando novas interfaces especializadas, eu posso simplesmente falar que esse evento é de cancelled, e a partir disso, ele passou esse cara aqui, esse code, para o event metadata, que fez esse if aqui, verificando se está na tabelinha de depara, e me passou exatamente o metadata específico aqui que ele tem de cancellation metadata. Olha só que lindo. Quanto código eu tirei fazendo um ifzinho aqui no meu TypeScript, em vez de ficar criando 1000 interfaces especializadas. Tá fácil? E se a gente começar a falar de recursividade? É uma coisa simples, né? Não é tão difícil assim. Vamos começar bem simples aqui, tá? Então, ó, imagina que a gente tem um tipo que ele é value or array. Isso significa que eu posso ter um determinado valor ou eu posso ter um array desse valor. Então, esse tipo T aqui, que é o meu genérico, eu podia chamar de batata, eu estou chamando de T, que é uma versão mais simplificada, eu estou falando que quem usar esse meu tipo, ou ele tem o próprio tipo genérico dele, ou ele é um array recursivo dele mesmo. O que significa isso? Ó, se eu usar aqui nesse meu primeiro cara do tipo number, eu posso passar para ele um número qualquer e ele aceita, porque ele pode ser o próprio tipo number dele. E daí, se eu passar para ele um array do próprio tipo dele, olha só, ele aceita.
E daí ele vai fazendo isso recursivamente. Ele pode ser ou um array, ou tipo dele mesmo, ou um array dele mesmo, ou um array de array, de array, de array, de array, de array, recursivamente dele mesmo. Só que em nenhum momento eu posso colocar um outro tipo que não seja o tipo genérico para ele, a não ser que eu passe, porque eu posso vir aqui e passar mais de um tipo genérico, e eu posso falar que pode ser tanto número quanto strings. E a partir desse momento, ele aceita. Tá? Cuidado com tipos recursivos que às vezes podem dar erros de referência circular quando você está passando ele para dentro de outros tipos genéricos, principalmente quando for o segundo parâmetro em diante. Eu não vou entrar no detalhe do porquê dar esse erro, porque não dá tempo agora, só deixando um warning, isso pode acontecer. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui ainda. Eu tenho o meu objeto JSON, o meu tipo JSON aqui, que eu estou falando, um tipo JSON válido pode ser diretamente uma string, pode ser diretamente um número, um booleano, um null, ou ele pode ser um objeto que tenha uma propriedade do tipo string e tenha o dado do tipo JSON, ou seja, ele mesmo. Assim como esse JSON também pode ser um array dele mesmo. Isso daqui eu poderia substituir pelo record de string JSON. Tá? São duas sintaxes para se fazer a mesma coisa, as duas são válidas. Então, aqui eu posso vir nesse cara, tipar ele como JSON, ó, ele aceita aqui as propriedades aqui que sejam dele aqui, que sejam aqui o string, o number e não sei o que lá. Se eu passar um cara aqui, por exemplo, que eu não passei para ele, vamos tirar aqui o number. Ele vai começar a reclamar que esse cara não é válido porque tem um número aqui. Ó. Se eu apagar esse cara, ele já aceita. Vamos voltar. Se eu falar que esse cara aqui, ó, ele não é só um negócio aqui, ele também é... Ele é diretamente um número, ele aceita. E ele vai fazer isso recursivamente. Se eu vier aqui e colocar que esse cara é, na verdade, um array de várias outras coisas aqui, ele também aceita. Ele está fazendo isso recursivamente, tanto nas propriedades da chave, quanto como um array dele mesmo aqui, como nesse exemplo. Bora? E para falar de recursividade e começar a falar de maneira mais avançada, eu tenho que falar de uma outra coisa que eu gosto muito, que são tuplas. Tuplas no TypeScript são como arrays, só que são arrays que eu posso falar que tem uma quantidade de dados desse array limitados e eu posso definir um por um cada um dos itens de valores, os tipos de dados dos valores que estão dentro desse array. Eu posso falar, por exemplo, que essa minha tupla, ela na verdade ela é um array, só que é um array que só tem 3 itens, sendo que o primeiro é um número, o segundo é uma string e o terceiro é um booleano. E daqui, se eu usar esse tipo agora, ele aceita isso daqui, ó. Mas se eu tentar vir aqui passar um número para o terceiro parâmetro, ele já não aceita, porque tem que ser um booleano. Se eu vier aqui declarar um array que aceita os mesmos tipos de dados aqui dessa tupla e passar a minha tupla para ele, ele aceita, porque, como eu disse, tuplas, no final das contas, para o JavaScript, são arrays, só que são arrays com um tipo mais específico. Só que o inverso eu não consigo fazer, eu não consigo passar esse array para a minha tupla. Por quê? Porque o array não dá a garantia que os dados estão na ordem que a minha tupla precisa. Óbvio que isso daqui só não é possível em tempo de compilação do TypeScript. E em tempo de execução, é só JavaScript pura outra coisa. Só que daí a gente começa a lidar com coisas mais da hora, coisas mais legais, como uma feature do TypeScript chamada variadic tuples, tuplas variáveis. Imagina aqui que eu tenho uma funçãozinha chamada createArray, que eu estou utilizando o método de structuring do JavaScript, que eu posso passar vários parâmetros para ele. Então, eu passei o parâmetro batata, meia, meia e false. E olha só, ele me deu aqui os tipos aqui corretamente. Ele criou esse array para mim, ele criou esse array exatamente com os valores da ordem que eu passei para ele dos dados. Se eu passar, inclusive, aqui com o destructuring, com as const, olha só, ele criou essa segunda tupla exatamente com os valores literal, não só os valores dos tipos base. Como é que está declarado isso? Eu estou declarando essa função createArray aqui com um tipo genérico array, que estende um array de qualquer coisa. Como eu estou declarando aqui de qualquer coisa, tudo bem. Eu estou usando essa sintaxe de 3 pontinhos, é do JavaScript, não é do TypeScript, e eu estou falando que eu estou recebendo todos os parâmetros dessa função num único lugar, numa única propriedade. E o retorno dessa minha função é um array, que é uma variadic tuple, na verdade,
que tem todos os valores possíveis aqui em destructuring, né, juntados num único lugar. E aqui eu estou usando isso daqui, a sintaxe do JavaScript mesmo, e isso daqui, ó, essa daqui é a mágica que cria essa inferência aqui do jeito que a gente quer. Tá, mas William, esse exemplo aqui está muito simples, né? Vamos começar a complicar. Aqui é óbvio que isso aqui é um exemplo mais acadêmico ainda, mas ó, aqui eu tenho declarado um tipo genérico de start, um de end, um de middle, e esse do middle aqui estende um array de qualquer coisa. O primeiro parâmetro que eu passar para essa função vai ser o primeiro do retorno da tupla, o segundo vai ser o último, e todos os restos vão estar no meio. E olha como eu declarei o retorno está como eu falei, start, middle, que é do terceiro parâmetro em diante, e o último vai ser o segundo, só para confundir a cabeça de vocês mesmo, tá? E daí eu passo aqui, olha só, eu passei o meu true, batata, e 3 números. O retorno é boolean, que é o primeiro, batata é o string que está só no último lá, e eu tenho os números no meio. E eu consigo, com essa tupla variável, consigo passar tuplas de maneira dinâmica, eu consigo passar de valores dinâmicos. Mas, William, você não falou que você estava falando de recursividade, por que você está falando com tupla? Porque, óbvio, que a gente vai falar de tuplas recursivas agora, né? Então, imagina que você tem aqui, ó, uma função onde você fala para ele iniciar um array com um determinado index aqui. E daí você tem esse cara aqui, ó, ele está falando que não é usado, tudo bem. Então, eu tenho aqui esse cara que é um array de 1. Aqui, esse cara, eu tenho um array de 10, e eu tenho aqui um array com index de 0 até 9, com 10 itens no total, né? E daí essa função aqui, ela faz o quê? Ela tem o tipo genérico mySize dela, que dá um extends in number aqui. Eu vou utilizar esse mySize aqui, né, o valor na propriedade inicial, e eu estou utilizando essa função, esse outro tipo aqui, que eu já vou explicar para vocês, passando mySize para ela. Aqui dentro, eu estou simplesmente usando do JavaScript, dando um array com size, dando um map, colocando os index para ele aqui. Agora, o que é essa função tuple size que ela consegue, para mim, me dar exatamente essa tupla aqui com o que eu preciso? Para isso, eu preciso usar recursividade. E olha só, essa tupla, esse tuple range aqui, eu tenho o length dela, que tem que estender tipo número, o result dela, que tem que estender um array de qualquer coisa, e por padrão, ele está pegando um array vazio. Repara que eu não passei esse segundo parâmetro dessa tupla, então, por padrão, ele está pegando esse array vazio. E daí ele está fazendo aqui o meu ternário, ele está fazendo um if aqui, e ele está verificando a propriedade length desse array de result. Ela estende esse carinha, o length total, ou seja, esse já é o length final que você está pedindo? Obviamente que inicialmente não é, né? Então, se não é, ele vai chamar ele mesmo, passando o length que você pediu, só que agora ele está fazendo um destructuring no result, passando todas as propriedades que tem no result, que inicialmente é nada, esse cara está com 0, e daí depois ele vai passar o length atual desse cara. Qual que é o length da primeira vez? 0. Qual que vai ser da segunda? 1. Depois, 3. E ele vai fazer isso até que esse cara aqui seja válido, e ele vai simplesmente passar o result, em vez de continuar recursivamente no meu tuple range. William, não estou entendendo. Por enquanto, só aceita. Olha como isso daqui é possível. Começa a considerar as possibilidades disso, em vez de travar na sintaxe nesse momento, e pensar nas coisas que você pode fazer com isso. Depois você vê o código no detalhe. Então, vamos começar a trabalhar com inferência recursiva. Imagina que eu tenho uma funçãozinha aqui chamada flatAll, e esse cara eu posso passar várias possibilidades para ele aqui, e eu tenho aqui, ó, estão falando que o tempo acabou, tá, galera? Eu vou tentar cortar aqui muito rápido. E eu tenho esse asconche aqui, ó, e para cada um deles eu consigo pegar todos os valores possíveis. Ele fez um flat com um array de todos os valores possíveis de todos esses arrays que eu passei para ele. Essa minha função flatAll, ela estende um array de n, e daí ele tem um tipo que é o infinity flat array. Esse cara, ele simplesmente dá um extends em read-only array, e ele faz no read-only array para ele conseguir inferir corretamente os tipos de toda a cadeia interna de array, e ele dá um infer inner array.
O que é esse cara? Nessa keyword infer, ele está falando para ele, olha, esse ternário ele tem que passar, na verdade, em duas condições. Esse array tem que estender um read-only array, como ele também tem que conseguir inferir qual que é o tipo interno desse cara. E se ele conseguir, chama esse cara recursivamente até que essa condição não seja válida e você vai retornar daí o array. E dessa forma, eu consigo fazer esse flat aqui. E eu vou correr para o último slide, eu prometo que é o último, que é o impor limites à recursividade. Porque no exemplo anterior eu faria um flat de todos os níveis, mas tem vezes que eu não posso. Nesse caso aqui eu tenho um flat limited. Então eu fiz aqui vários níveis de array, só que eu passei para ele que é só para ele fazer um nível. Como é só para ele fazer um nível, ele está falando, ó, ele não fez de todos os níveis, ele parou aqui no 6 e no 7 desse cara. Se eu passar o tipo 2 aqui, o número 2, aí ele já foi do 6 e parou no nível anterior. Aqui é bem parecida a chamada desse cara aqui. A diferença é que eu estou passando um limited flat array. E nesse cara, olha a declaração do tipo dele, eu estou retornando um objeto. Como assim um objeto? Só que dentro dele eu estou acessando a propriedade. Eu estou falando se o limite estender menos 1, ou seja, ele chegou ao fim, eu estou retornando a propriedade done. Se não, eu estou retornando a propriedade recur. E daí eu estou fazendo isso sempre pegando o valor anterior aqui do prev nessa tupla que eu sempre estou pegando o cara anterior. E me desculpa, eu não tive tempo para mostrar no detalhe aqui todas as coisas dessa sintaxe, mas eu espero que vocês tenham saído daqui com a mente de vocês explodidas, mas também espero que vocês tenham se divertido muito. Muito obrigado.